Pronto, então, bom dia. Vamos dar início à nossa aula, dando continuidade ao capítulo de soluções. Hoje estaremos falando de soluções do que se trata de concentração e quantidade de matéria. Nós chamamos de molaridade, representada com esse Mzinho. Na verdade, se você for olhar nos livros, a última perna dele, ela tem uma puxadinha maior aqui. É mais puxadinha, perna da molaridade. Então, o que é a molaridade? Cálculo de concentração e quantidade de matéria. É a relação entre o número de mols de soluto e o volume da solução. Quando a gente usa a palavra relação, nós estamos falando que é uma divisão entre o número de mols pelo volume. Então, molaridade é a relação entre o número de mols do soluto, que é o N1, dividido pelo volume da solução. Número de mols, então, veja que essa fórmula aqui, ela tem três variáveis. A questão, ela pode, normalmente, ele pede a molaridade, e para isso a questão validar esse valor, que é o número de mols, e validar esse valor, que é o volume. Por exemplo, a questão diga assim, determine a molaridade presente em 500 ml, ó, esse aqui ml é volume, só que de ml você tem que transformar em litro, né? Com a molaridade na solução de volume de 500 ml, que possui, o número de mols é, sei lá, 50 mols de um sal. Então, o número de mols aqui em cima, o volume você de ml transforma para litro, coloca embaixo, divide, e tem o valor da molaridade. Pode ser que a questão lhe peça o volume. Então, o enunciado começa, uma solução de molaridade 10, uma molaridade 0,1, possui tantos mols da substância. Então, ele já tem a molaridade e o número de mols. Então, ele vai estar pedindo o volume. Então, no enunciado da questão, é importante você identificar nos dados quem é o número de mols, molaridade e volume. Saber qual desses três está sendo dado como referência, como os dados, né? Ele entra como dado para responder a questão. Se der esses dois, calcula a molaridade. Se der esses dois, calcula o volume. Se der esses dois, calcula o número de mols. Esse número de mols, existe uma fórmula para determinar. O número de mols é a massa da substância, seja o peso que você tem dela, vai usar, por exemplo, você vai usar um sal de cozinha. Se você tem 30 gramas de sal de cozinha, então, o número de mols é de 30 gramas do sal de cozinha, você bota aqui a massa em gramas, dividido pelo peso da molécula do sal de cozinha. O sal de cozinha é formado por quem? Pelo sódio e o cloro. Então, é necessário que você tenha a tabela periódica para saber qual é a massa do sódio, qual é a massa do cloro, para poder determinar o peso da molécula. No caso, não, mais na frente eu explico, vou ter exemplo para vocês bem detalhado. Então, a molaridade fica assim. Molaridade é a massa da substância que você tem, foi dado na questão, se for para calcular a molaridade. É a massa da substância dividido pelo produto, ó, esse pontinho de multiplicação, de quanto pesa a molécula e do volume que você tem. Se for uma molécula de sal de cozinha, né? 30, 23, com 35,5, 26, 71 gramas. O peso da molécula do sal, 71, acho que se não me engano. Massa do sal, se você usar 30 gramas, então, tá aqui, se tiver em gramas, vai ficar aqui em cima. Se tiver em grama por mol, fica aqui embaixo. E aqui é o volume que você vai usar ele em litro. Se tiver em ml, transforma para litro. A molaridade, a fórmula inicial dessa fórmula,
aqui que eu coloquei para vocês, quando ele fala aqui em número de mols, essa parte do número de mols, pessoal, você deveria ou deve ter visto no primeiro ano do ensino médio, lá no final. O número de mols é a quantidade de matéria, o mol. E o que é o mol? O mol é a quantidade de matéria presente em uma determinada molécula, uma substância. Eu vou dar um exemplo de mol, explicar para vocês de maneira mais sucinta aqui. Pronto. Molaridade é quantidade de matéria de um determinado volume. Tá bonito mais. Eu vou desativar bem aqui o som. Vou ter aqui a redação não. Pronto, vou dar. Deixa eu ver aqui. Deixa aí, Belém. Pois pronto, aí tá tendo uma obra aqui e é desse jeito. Bem-vinda à aula online. Ainda não deu certo. Para barulho do mesmo jeito. Vou ter que explicar assim mesmo. Então, molaridade é a quantidade de matéria em determinado volume, que a gente chama de mol. Então, a quantidade de matéria em um determinado volume de uma substância que a gente chama de mol. O que é o mol? É quantidade, vou dar um exemplo de mol. Vocês conhecem a dúzia. Então, nesse caso, eu quero a participação de vocês para ter um pouco de feedback. Alguém sabe o valor da dúzia? 12. 12. Então, é padronizado, não é isso? O mol é uma unidade padrão, assim como a dúzia é uma unidade padrão. Quando eu falo que eu tenho uma dúzia, eu tenho sempre o valor de 12 unidades. Um outro exemplo. Meia dezena. Quando eu falo que eu tenho meia dezena, eu tenho que quantidade? Tenho meia dezena de picolé. Eu tenho quantos picolé? 5. Meia dezena. 5. 5. Então, vocês estão entendendo qual é a relação que eu quero chegar no mol. Um outro exemplo. Uma resma. Vocês vão na papelaria
quando você vai comprar folhas sem aquelas folhas sem pau para tirar a chefe, você compra em resma. Qual a quantidade, quantas unidades possui uma resma de papel? É 50. Não, tu acha que É 100, é 100. não. Você já compara aqueles pacotes de resma que vem pesado, quantas folhas tem ali? Eu já comprei, mas nunca prestei atenção em quantas folhas vem. Pois com um monte. Olhe no rótulo. Tá? São 500 unidades. É a grande. Acho que é 500. Aqui, ó, 500. Ó. Uma resma possui 500 unidades. Então, o mol é como essas unidades básicas, tem um padrão. Só que na química, esse mol tem um valor um pouquinho mais alto. Quando eu falo que eu tenho 1 mol, eu vou ter o valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, até que sabe, quando você fala que tem eu tenho uma dúzia de amigos, então você sabe que tem 12. Agora você falar que tem 1 mol de amigos, quantos amigos você tem? 6,02 vezes 10 elevado a 23 amigos. Unidades de amigos. Isso corresponde a 602 sextilhões de amigos que você tem. Ou seja, você tem mais amigos do que na cidade do Maranhão. Todinho. No estado do Maranhão todinho, do que na cidade de Codó. Pode juntar toda a cidade do Maranhão que não vai dar 602 sextilhões de pessoas. Só encostar a porta aqui. Pode juntar. O mundo só tem 8 bilhões. 6 trilhões Pois é, se você for na praia e contar os grãozinhos de areia, ainda não vai dar. Então, se você quiser mentir muito, diga que tem um mol de alguma coisa. Se alguém chegar dizendo para ti que tem Como é que o senhor sabe que não vai dar esse tanto de areia? é só uma especulação. Porque eu chego a dizer que dá. Tudo bem. Mas isso é só uma especulação minha e de alguns outros professores e químicos da área. Né? A gente costuma dizer que você pegar uma parte de uma praia, né? Razoável, e contar os grãos de areia, não vai dar 602 sextilhões. Enfim, se você quiser mentir para muito, diga que você logo tem um mol de qualquer coisa. Se alguém chegar falando para ti, contei. Desde pequeno que eu conto. Mas ainda não terminei, não. Aí, se alguém chegar para ti dizendo que, olha, eu tenho umas 12 namoradas, assim, porra, eu tenho um mol. Então, se for para mentir, mente para muito. Porque mentira pouca não presta. Se for para ser pego em mentira pequena, não presta. Então, 602 sextilhões. O problema é que com esse valor que nós estaremos trabalhando. Então, se eu tenho uma molécula de água, 1 mol de água. Bom, 1 mol. Se eu tenho 1 mol de moléculas de água, quantas moléculas de água eu vou ter? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Em 1 mol de moléculas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu tenho um átomo de um elemento, por exemplo, um átomo de ferro, quantos átomos eu tenho em 1 mol de átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 1 mol de átomos, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, só lembrar de 1 mol. E se eu tiver 2 mols, eu tenho 2 vezes 6. Esse 0,2 você pode arredondar. Não é obrigado a botar o 0,2, não. É só 6 vezes 10 a 23, já vai dar um valor quase bem aproximado. Com a margem de erro praticamente zero. Então, se eu tenho 2 mols, se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 2 mols serão 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23. Se eu tenho meio mol, se 1 mol é 6, a metade de 1 mol vai ser 3 vezes 10 elevado a 23. A potência aqui vai permanecer. Você vai mudar o valor inteiro. Ok? Vai para frente, que até está acabando. Aplicação da fórmula. Vamos supor, ao enunciado, a molaridade de uma solução aquosa contendo 36,5 gramas. 36,5
Ele está se referindo, ó. Vou botar aqui todinho. Você tem que identificar na fórmula. Na fórmula você vai identificar a massa, que vai estar em gramas, e o volume, que vai estar em litro ou em ml. Essa massa molar, a gente vai determinar de acordo com os elementos químicos que tem na fórmula da questão, com a substância que ele está mencionando na questão. A molaridade de uma solução aquosa contendo 36,5 gramas. Aqui é a massa. É o M minúsculo com 1, é o M1, aquele Mzinho minúsculo, é a massa. De ácido clorídrico. Aqui é a substância. Ácido clorídrico, dissolvido em água. Ah, mas a água não, aqui não vamos calcular da água. O que nós queremos da água é o volume. Nós estamos calculando massa, a massa molar e o volume. A massa é 36. O volume está em litro, é 2. Só nos resta saber a massa molar. A massa molar é o peso da substância, da molécula da substância que está sendo citada na questão. Aqui, ó. A substância é o ácido clorídrico. Nesse caso, essas questões como são de vestibulares, ela exige um conhecimento prévio da fórmula de algumas substâncias, como o ácido clorídrico. O aluno de segundo ano já devia ter aprendido lá no primeiro que o ácido clorídrico é o HCl. Então, mas também, algumas questões, ela já traz para você a fórmula do ácido clorídrico, ou a fórmula do ácido sulfúrico, a fórmula do ácido nítrico. Então, de algumas substâncias que ela coloca o nome, ela coloca também a fórmula. E quando tem a fórmula, fica muito mais fácil de determinar a sua massa molecular, cujos dados estão aqui embaixo. Ó, dados. O átomo de hidrogênio pesa 1. A gente chama de grama para poder trazer para um nível macroscópico, que a gente consiga entender, que é uma unidade de massa atômica. O cloro, um único átomo de cloro pesa 35,5. Então, a gente vai utilizar essas unidades em grama por mol, que é 1 mol de átomos. Nós vimos lá, né? Que é 1 mol. 1 mol de átomo do cloro vai ser 35,5 gramas. E 1 mol de átomo de hidrogênio, 1 grama. Então, nós vamos montar a questão resgatando aqui nossos dados. Primeiro, a massa do soluto, que é o M1. No enunciado, normalmente ela vai vir nessa unidade, ó, grama. Então, quando você vai estar lendo e ver um valor e tem grama, normalmente vai ser a massa do soluto, o M1. Então, você já escreve ali no papelzinho, M1 igual a 36,5. Ah, já tem a massa do soluto. Aí, continua lendo. De ácido clorídrico, dissolvido em água, até completar 2 litros. Olha, litro é a unidade de volume. Volume é o V. Então, eu tenho 2 litros, massa do soluto, tenho o volume, só falta o peso molecular, que é a massa do ácido clorídrico. Quanto pesa uma molécula de ácido clorídrico? O hidrogênio tem massa 1, o cloro tem massa 35,5. A fórmula do ácido clorídrico é HCl. É o mesmo ácido que está presente no nosso estômago, que nos ajuda a fazer a digestão. Claro que numa concentração muito pequena. Mas nós temos o ácido clorídrico. O ácido gástrico. É uma pequena parte. Não vai te matar, não. Então, nós temos aqui o HCl. Aí você vai ter aqui a massa do hidrogênio, que é 1. Tem o cloro, a massa dele é 35,5. Eu só tenho um hidrogênio e um cloro. Um hidrogênio pesa 1. E um cloro pesa 35,5. Se eu somar os dois, eu vou ter que massa. A massa de 36,5. Se eu tivesse 2 cloros aqui, fosse Cl, tivesse um 2. Aí seria 35,5 vezes 2 mais 1. Então, você tem que ver a quantidade de elementos que tem. Então, a massa somando a 36,5. Aqui é 36,5
é o peso da molécula. É quanto pesa uma única molécula de ácido clorídrico, que é o M maiúsculo, com o índice 1. Massa molar, 1 se refere a soluto. Os residentes conversaram com vocês, ministraram a aula e identificaram para vocês. Olha, eles falaram, olha, pessoal, o 1 é para soluto, o 2 é para solvente. Então, vamos utilizar aqui a expressão da molaridade, que é a massa do soluto, que ela vai estar em gramas, a massa molar do soluto, que essa aqui, ela está normalmente em grama por mol, se ela vier dada na questão, vai ser gramas barra mol, e o volume, que normalmente está aqui, ó, vai estar em litro. Nós já temos o volume em litro. A massa molar nós temos volume e temos a massa. Vamos só substituir esses dados aqui, ó, massa do soluto, aqui, o volume aqui, ó, 2, e a massa molar, faz a soma desses dois, substituir aqui. Molaridade, 36,5, que é o M1, tá aqui, ó, M1, 36,5, que foi dado aqui, ó, 36,5 gramas, dividido pelo MUzão 1, que é a massa molar, que é 36,5, vezes o volume, que é 2. Pronto. Vou multiplicar esses dois e dividir. 36,5 dividido por 73. 36,5 dividido por 73. Vai dar 0,5 mols por litro. Observem, quando a unidade é mol por litro, é o valor da molaridade. O valor da molaridade ele vai vir em mol por litro. Então, tenho aí na letra A. Outro exemplo. Está aqui mais prático. Eu tenho uma solução, o volume dela é 250 ml. Eu vou adicionar nela 11,1 gramas de cloreto de cálcio. Aqui ele deu a fórmula da substância. O cloreto de cálcio eu vou jogar aqui dentro. Então, vamos jogar aqui. Pronto. Eu quero saber a molaridade. Molaridade, eu tenho que ter a massa do soluto. A massa que eu coloquei dentro foi quanto? 11,1. O volume, 250 ml. Só que aqui está em ml. Esse volume tem que ser litro. E o peso da molécula. Qual é a molécula? CaCl2. Aqui é o cálcio e aqui o cloro. Aqui só deu isso. Como é que você vai saber? Aí você tem que consultar a tabela periódica. Normalmente, nessas provas virtuais, você tem como já deixar a tabela periódica ali do lado para ir consultando as massas atômicas caso aconteça uma situação como essa. Então, você consulta na tabela periódica quanto pesa um átomo de cálcio. Então, vamos lá consultar na tabela periódica. Está aqui o cálcio na tabela periódica. A massa do cálcio, pessoal, não é o de cima, é o de baixo aqui, ó, que fica embaixo, ó. Normalmente vem número decimal, mas nós vamos arredondar. Em vez de botar 40,078, a gente usa só 40. Então, a massa do cálcio vai ser 40. Aí vem o cloro, que é o Cl. Do cálcio só tinha um, mas do cloro eu tenho 2. Vamos ver o cloro na tabela periódica. Está aqui o cloro. A massa de baixo, 35,45. Em alguns livros, você vai, ou questões, quando ele já fornece esses dados, eles aproximam esse valor. Ele bota 35, em vez de botar 45, ele vai sair lá 35,5. Então, o que normalmente você vai usar é o 35,5. Vai fazer essa aproximação. Se já vier 35,5, ótimo. Se não, nesse caso, que eu olhou direto na tabela, aproxime para 35,5. Um átomo de cloro, 35,5. Na fórmula eu tenho 2, ó. Então, quanto pesam os 2 átomos de cloro? 35,5. Isso. Então, você vai ter 35,5 vezes 2, que é 71, mais 40.
somando tudo, você vai ter a massa dessa substância 111 gramas por mol. Gramas por mol. É o peso da molécula. Nós vamos usar bem aqui, ó. Esse Mzão 1. O volume é 250 ml e a massa do soluto 11,1. Então, vamos montar. 11,1, que é a massa em gramas. Tá aqui, ó. 11,1, a massa que foi colocada dentro, que foi dissolvida. 111 é a massa molar, que nós calculamos aqui, 111. E V é o volume. Só que nós não vamos colocar aqui 200 ml. Temos que colocar o volume em litro. E 200 ml corresponde a quantos litros? 0,25. Isso. Os residentes também eu vi ele comentando com vocês que era só fazer o quê? Para transformar em litro. Divide por 1000. Dividir por 1000 é só você pegar a vírgula e jogar para a esquerda. Só um minuto de novo aqui. Pronto, está descarregando. Então, para transformar de ml para litro, é dividir por 1000. Ou seja, você pega a vírgula e joga 3 casas para a esquerda. A vírgula está bem aqui, depois do zero. 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Ficou na frente do 2 a vírgula. Passa a vírgula e acrescenta 0. Ou seja, 250 ml corresponde a 0,25 litros. Aí é só multiplicar embaixo, depois você divide. E nós teremos o valor da molaridade de 0,4 mols por litro. Então, foi bem simples a questão. Aqui mais uma. Essa questão é do livro de vocês. Lá na página 84, questão de número 21 da FUVEST. Questão de vestibular, que já caiu também em prova do Enem. Ela tem uma tabelinha. Diz aí, ó. Considere 2 latas do mesmo refrigerante. Um refrigerante na versão diet e o outro na versão comum. Ambos contêm o mesmo volume de líquido, que é 300 ml. A latinha de refrigerante 300 ml. E tem a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, tanto no comum como no diet, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas a massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Que o refrigerante comum, a latinha cheia de refrigerante, comum, 331 gramas. O mesmo refrigerante sendo diet, a latinha só pesa 316 gramas, 316,2. Então, ele é mais leve. Então, o diet já começa a ser mais leve a partir do peso da lata, né, da massa da lata. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em grama por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente quanto? Aqui, concentração comum foi a primeira fórmula também que eu e os residentes também comentaram com vocês, a fórmula da concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume, só isso. É só uma divisão. O que você pode ter dificuldade numa questão dessa tamanho é o enunciado. Mas veja o que ele está pedindo, é a concentração comum. Concentração em grama por litro. Está travando? Eu preciso colocar a internet. Eu vim para um outro cômodo e a internet fica ruim aqui. Então, ó, quando você vê pedindo grama por litro, é a concentração comum. A concentração comum é você dividir a massa do soluto pelo volume. E quanto é a massa do soluto? Alguém pode me dizer de quanto é a massa do soluto que eu vou usar? Quem é o soluto nessa solução? Nessa questão que nós estamos procurando?
Qual a diferença, vou fazer uma pergunta mais simples, qual a diferença do peso de uma lata, o que é que faz a diferença na massa da lata comum para a diet? O que é que faz a diferença? Açúcar. O açúcar. Então, nós estamos procurando aqui o soluto que faz essa diferença. E o soluto que faz essa diferença de massa é o açúcar. Nós queremos descobrir a concentração do açúcar na solução do refrigerante comum. Por esses dados, após concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum, o refrigerante comum é o que tem o açúcar. E a gente descobre a massa de açúcar que tem nele, porque o mesmo refrigerante diet, que não tem açúcar, é mais leve. Então, o que causa essa diferença de massa é o açúcar. Então, quantas gramas tem de açúcar? Para saber a massa de açúcar que você tem, a massa do soluto, nós só precisamos o quê? Subtrair a massa do refrigerante comum menos a massa do refrigerante diet. A massa do refrigerante comum menos a diet. Vai ser quanto? Comum menos o diet. 15? 15. Muito bem. Então, a massa de açúcar que tem no refrigerante comum é 15 gramas. É exatamente essa diferença. Que o diet não tem, essas 15 gramas de açúcar. Esse é o soluto. Então, eu vou criar a concentração comum, que é em gramas por litro. Já tenho aqui a massa em gramas. Só me falta o volume. O volume que você vai usar é o volume do refrigerante. Quantos ml tem um refrigerante? Que colocou na questão. 300. 300 ml. Só que nós não vamos usar em ml, vamos usar em litro. O volume do refrigerante, 300 ml. A massa do açúcar, 15 gramas. Ele quer a concentração em grama por litro. Concentração é a massa do soluto, que é 15, dividido pelo volume em litro. O volume está aqui, só que está em ml. Vamos transformar para litro. 15 sobre, dividindo por 1000, vai dar quanto? 0,3. Então, qual é o valor da concentração que você tem? 50 gramas por litro. Resposta está na letra E. Então, existe outra maneira de você responder essa questão também, através de uma regra de 3. Simples e direta. Por regra de 3, 15 gramas de açúcar está dissolvido em 300 ml. Quantas gramas vai estar dissolvida em 1000? Por que 1000, professor? Porque a concentração é dada em gramas por litro. Deixa eu botar bem aqui. Em 300 ml, essa relação desses dois, vamos fazer uma relação entre eles aqui, aliás, uma referência. 15 gramas está presente em 300 ml. Ele quer a concentração. O que é a concentração? É quantas gramas estarão presentes em 1 litro. Eu quero saber quantas gramas tem em 1 litro. Eu sei que em 300 ml tem 15 gramas. Em 300 ml eu tenho 15 gramas. E em 1 litro, que é 1000 ml, eu vou ter quantas gramas? X. Fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. 300 vezes X é igual a 1000 vezes 15. Né? 15.000 vezes 300. Que dá 50 gramas por litro.